Antes mesmo de fazer as perguntas que eu estou acostumado a fazer todo início de vídeo, eu tenho um grande conselho a te dar. Se por acaso você veio direto, você está maratonando todas as aulas de JavaScript, você está assistindo uma depois da outra, chegou o momento de dar uma pausa, respirar, descansar a cabeça, fazer alguns exercícios se você não estiver muito cansado, porque a aula passada foi pesada. E quando a gente está aprendendo alguma coisa, a gente tem que dar um descanso para o nosso cérebro, dar uma dormidinha e não se esquece de fazer exercícios, praticar na sua plataforma. Isso porque senão você vai estar fazendo o que a gente falou lá na primeira aula. Você não está aprendendo a programar, você só está constatando que eu sei programar e você está assistindo eu programar. Segue meu conselho, vai por mim. Talvez seja a hora de dar uma paradinha. Mas se você acha que não está na hora de parar ainda ou você deu uma parada e está chegando nessa aula agora, vamos às nossas perguntas logo no início, que eu peço para que você responda. Em primeiro lugar, como é possível guardar o valor digitado num prompt dentro de uma variável? A gente viu que o prompt é uma telinha e que o que foi digitado lá a gente não tinha como guardar. Você já sabe guardar esse valor? E a segunda pergunta é sobre o mesmo assunto. E se eu, em vez de um nome de uma pessoa, ler um número, será que eu consigo usar esse número numa conta? E se nesse momento você está pensando, eu consigo, é só ler e ele serve numa conta. Serve não. Você precisa fazer uma manipulação de dados, por isso que a aula anterior tem esse nome. E por falar em manipulação de dados, se a pessoa digitar o nome dela, você consegue jogar o nome dela todo para a letra maiúscula? Inclusive seguindo os acentos? Isso tudo usando um só comando? Você sabe que o JavaScript pode fazer isso para você? E o melhor de tudo, se você estiver lendo o salário de uma pessoa, ou por exemplo um preço de um produto, você sabe escrever esse valor no formato monetário? Você receber lá o preço de um produto, você consegue dizer lá, esse produto custa R, cifrão, botar a vírgula no lugar certo, botar o pontinho no lugar certo, também usando um só comando? E se para alguma dessas 4 perguntas que eu acabei de fazer a sua resposta é, tá aí, não sei fazer, é sinal de que você não assistiu a aula anterior. Clica aqui em cima, a primeira playlist é sempre a playlist que vai trazer o curso de JavaScript. Segue a sequência que a gente recomendou, porque cada aula tem uma quantidade bem grande de informação. Agora, se por acaso você conseguiu responder todas as perguntas sem problema nenhum, é sinal de que você está mandando muito bem e seguindo as aulas. Sendo assim, seja bem-vindo a mais uma delas. Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo de JavaScript totalmente patrocinado pelo Google. Meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e agora nós chegamos à aula de número 7 e nessa 7ª aula a gente vai ver operadores do JavaScript. Inclusive, o assunto de operadores é tão grande que a gente dividiu em 2 partes. Essa é a primeira delas. E como eu te dei o conselho lá no início, se por acaso você está vendo essas aulas numa tacada só, tipo maratonando série do Netflix, dá uma pausa, respira, deixa seu cérebro trabalhar e guardar as informações que vieram até aqui. E tão importante quanto descansar é praticar. Não se esquece de praticar no seu computador. Você tem que fazer as coisas, não eu. Mas vamos falar sobre o assunto dessa aula, que é de operadores. O JavaScript, ele possui várias famílias de operadores. Na verdade é que nesse curso a gente nem vai ver todas as famílias. A gente vai se focar nas seguintes. A gente vai falar sobre os operadores aritméticos, os operadores de atribuição, os operadores relacionais, os lógicos, o operador ternário. Na verdade, existem outras famílias de operadores dentro do JavaScript, inclusive o typeof, que a gente viu anteriormente, typeof. Então, ele é um tipo de operador, mas a gente vai se focar nesses aqui, que para esse curso tá bom demais. Mais para frente você se aprofunda um pouco mais na linguagem. E nessa aula, como a gente tem uma quantidade grande de operadores, a gente vai se focar nos 2 primeiros, os aritméticos e os operadores de atribuição. Já deixa o seu computador ligado aí, assiste o vídeo aí no celular ou numa tela secundária para você ir fazendo junto comigo. E vamos começar pelo primeiro da lista, os operadores aritméticos. Esses operadores que vão aparecer são todos os operadores aritméticos da linguagem JavaScript. Eles são os operadores que são usados para fazer cálculo. E se nesse momento você está pensando, Guanabara, lá vem você com cálculo, bem que me falaram que para programar eu preciso ser um mestre da matemática, preciso saber muita matemática. Vai por mim. Você não precisa saber muita matemática. Você precisa saber a matemática do dia a dia. Um cálculo de porcentagem, um cálculo de média, somar as coisas, tirar coisas, multiplicar uma com a outra, enfim, coisas básicas. Assiste esse vídeo até o final que você vai ver quão tranquilo é você fazer operações aritméticas em JavaScript. E para exemplificar cada um deles, eu vou colocar os operadores que já estão na tela e os operandos, que são aqueles que vão fazer os operadores funcionarem. Então todos esses operadores aqui são operadores que a gente chama de binários.
binários. São operadores que precisam de 2 operandos. No caso aqui eu botei 5 e 2 para todo mundo. E aí a gente vai ver o resultado da operação de cada um deles e o resultado na tela, que seria para poder mostrar um resultado. Vamos começar com os dois mais simples, né? Olha ali, os dois primeiros da lista. 5 mais 2 e 5 menos 2. Todo mundo sabe fazer conta de mais e conta de menos, né? 5 mais 2 é 7, em qualquer lugar do mundo. 5 tira 2, dá 3, sem problema nenhum. O terceiro, se você já é um programador experiente, você já sabe. Mas se você está começando agora no mundo da programação, saiba que a grande maioria das linguagens, na verdade todas as que eu conheço, a multiplicação é feita por um asterisco e não pelo sinal de x ou pelo sinal de pontinho, como a matemática coloca. Então sempre que você quiser multiplicar um valor pelo outro, usa o asterisco. Então essa próxima linha a gente lê 5 vezes 2. 5 vezes 2, 10. A divisão é o próximo, é bem fácil também de identificar, é a barrinha. E aí o 5/2 para o JavaScript é a divisão real. Isso é aquela divisão que leva números reais, que leva a vírgulazinha. Então 5 dividido por 2, 2,5, 2,5. E aí você está pensando, nossa, mas só existe esse tipo de divisão, a divisão real. Não, existe também a divisão inteira. Inclusive, o próximo operador precisa que você saiba fazer uma divisão inteira. E divisão inteira é bem tranquilo de fazer. É aquela divisão em que você não usa vírgula. Quando você for precisar botar a vírgula, você para de dividir. Basicamente é assim, ó. 5 por 102, que é o próximo operador, ele não é usado para calcular porcentagem, como muita gente pode pensar. Ele é o operador de resto da divisão inteira. E como é que se faz a divisão inteira? Ó, vou fazer aqui, ó, 5 dividido por 2. Vou armar aqui a continha. 5 dividido por 2 dá 2. Vou colocar aqui embaixo. 2 vezes 2, né? 2 vezes 2, que está aqui embaixo, dá 4. 4, para chegar até 5, resta 1. Se por acaso eu continuar dividindo, eu vou ter que botar uma vírgula ali do lado do 2, não é isso? Coloca a vírgula do lado do 2, o 0 no lado do 1 e continua dividindo até tentar chegar a divisão, o resto da divisão 0. No nosso caso, quando for o momento de botar vírgula, a gente para e fica a divisão desse jeito aqui. O 1 que está aqui embaixo é exatamente o resto da divisão inteira. Então, esse 1 que está aqui embaixo vem aqui para o lado, no 5 por 102. Então, 5 por 102 é o resto da divisão de 5 por 2. E isso sempre é a divisão inteira. Espero que você tenha entendido. E se não entendeu, não tem problema. É só você voltar o vídeo e assistir esse pedacinho de novo. Pega um pedaço de papel, escreve 5 dividido por 2, tenta dividir das duas maneiras, da forma inteira e da forma real. Com certeza você vai entender. O porcento é o resto da divisão inteira. E o último operador, esse que está aparecendo aqui embaixo, é meio confuso, né? Parece multiplicado 2 vezes. Não é bem multiplicado 2 vezes. Esse operador, ele surgiu no ECMAScript nas últimas versões. Se você estudou JavaScript há muito tempo, esse operador sequer existia. Mas ele é muito útil. Ele é a potência. Esse 5, 2 asteriscos 2, significa 5 ao quadrado. E 5 ao quadrado é 25. Então dá uma olhada, ó. Se precisar, pausa esse vídeo e anota todos esses operadores no seu caderno. E o caderno que eu falei lá no início, se você mantiver tudo organizadinho, bonitinho, você vai aprender JavaScript para sempre. E se por acaso surgir alguma dúvida, é só consultar o caderno. Faz esse favor para você mesmo. Pausa o vídeo agora, copia isso no seu caderno antes da gente prosseguir. Para que você tenha tirado o print da tela e eu tenho um aviso muito importante. Tome bastante cuidado com o uso dos operadores. Isso porque, tanto na programação quanto na matemática, existe uma coisa chamada precedência de operadores. Quer ver um exemplo simples? Dá uma olhada no que apareceu aqui do lado, ó. 5 mais 3 dividido por 2. Faz aí, leva o seu tempo. 5 mais 3 dividido por 2. Pausa o vídeo e já já você volta. Eu espero que você tenha pausado e se por acaso a sua resposta for 4, eu sinto te informar, você errou a conta. Mas não se preocupa não, errar isso no início é muito comum. Eu já vi programadores experientes errando essa besteirinha. E eu vou te ensinar como foi feito aqui. Na verdade, quando uma mesma expressão tem soma e divisão primeiro, a gente faz primeiro a divisão. Então, na verdade, 5 mais 3 dividido por 2 não dá 4 se você mandar mostrar na tela. Ele vai dar 6,5. Isso porque, como eu acabei de explicar, em vez do 5 mais 3, porque se fizer 5 mais 3 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. Só que, na verdade, ele faz primeiro o 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 dá 1,5. Se eu faço esse 5 mais 1,5, que é o resultado de 3 dividido por 2, aí sim eu tenho o 6,5 que está aparecendo na tela. Quer ver como isso funciona? Vamos diretamente para o computador. Abre aí o seu terminal do Node e vamos fazer alguns exemplos.
Então olha só, estou aqui no meu ambiente e vou iniciar o meu Node.js. Então eu vou botar até aqui, ó, Node.js. Ele vai abrir o terminal aqui na tela. Dá para fazer também pelo Visual Studio Code, mas vamos fazer por aqui, a gente sempre vai dar uma revezada. Ó, exemplo, 5 mais 2. Só botar 5 mais 2, deu 7. Vou botar o 5%, eu vou fazer assim, ó, 9 por 2. 9 por 2 é o resto da divisão de 9 por 2. Isso é a divisão inteira. 9 dividido por 2 dá 4. 2 vezes 4, 8. Para 9, resta 1. Viu? Resto da divisão. Se eu fizer 9 dividido por 2, é a divisão real e vai dar 4,5. Tem linguagem que não dá. Se você aprendeu Java, você sabe que é um pouquinho diferente. Mas no JavaScript, dá 9 dividido por 2, dá 4,5. E aí vamos fazer aquele 5 mais 3 dividido por 2? 5 mais 3 dividido por 2, você vai fazer 5 mais 3, 8 dividido por 2, 4. Aí você fala, pô, vai mostrar 4. Aí ele mostra 6,5. Por quê? Porque ele fez o 3 dividido por 2, aí 1,5 mais 5, 6,5. E aí tem gente que fala assim, mas Guanabara, o meu programa não deu erro, o JavaScript não deu erro, por que a minha conta deu errada? Aí vem um negócio. Quando você programa, a linguagem só dá erro se você tiver um erro sintático. Quer ver? Vamos tentar fazer um erro sintático aqui. Ó, eu vou botar aqui 5 mais 3, aí o erro, a mão escapuliu, não saiu 3. 5 mais 3 barra 2. Ó, ele me dá um erro, ó. A minha expressão regular deu erro. Ó, 5 mais barra 2 é um erro, inclusive ele marcou aqui. Então por que esse aqui não deu erro? Simplesmente porque ela não está errada. Essa expressão daqui, ela está correta, sintaticamente correta, aritmeticamente errada se você queria calcular a média entre 5 e 3. Mas na prática, esse comando não tem erro. Esse aqui tem. Então toma cuidado quando você vai aprender uma linguagem de programação, seja ela qual for, e você não receber erros. Não receber mensagens de erro não significa que seu programa está certo. Pode significar que ele não tem erros sintáticos. Você não escreveu nenhum comando errado, mas o comando pode estar executando uma conta errada, exatamente como apareceu aqui. Fica a dica para você. E aí você pode estar me perguntando, tá, Guanabara, e se eu quiser fazer 5 mais 3 dividido por 2? Eu quero fazer 5 mais 3 primeiro e depois dividir por 2. Aí, meu querido, aí, minha querida, é só você botar parênteses, exatamente como a matemática faz. Se você utilizar os parênteses, você muda a ordem de precedência. Isso é, você vai fazer primeiro 5 mais 3, que vai dar 8, 8 dividido por 2, aí sim você vai obter o número 4. Mas não precisa confiar em mim, não. Vamos abrir o Node.js e ver se funciona assim. Então, olha aqui, vamos dar uma limpada na tela, Ctrl L, aí ele limpou a tela, e eu vou botar 5 mais 3 dividido por 2. A gente já viu que dá 6,5. Agora, 5 mais 3 dividido por 2, aí deu 4. Viu a diferença? As duas linhas estão corretas, mas se o seu objetivo é primeiro fazer a soma e depois a divisão, você precisa sim executar com parênteses. Isso nos traz a um novo assunto, que é a ordem de precedência dos operadores. Na linguagem JavaScript, a ordem é sempre essa. Na verdade, em qualquer linguagem de programação, qualquer expressão, ela em primeiro lugar é analisado todos os parênteses. Depois dos parênteses, a gente vai fazer as potências. Em seguida das potências, nós temos a multiplicação, a divisão e o resto da divisão. Você percebe que os três aqui estão na mesma linha? É porque eles têm a mesma ordem de precedência. Não necessariamente a multiplicação vem antes. Qualquer um desses três vem antes. E se por acaso mais de um deles estiver na mesma expressão, você vai fazer da esquerda para a direita, quem aparecer primeiro. A gente já vai fazer alguns exemplos. E por fim, a gente vai fazer as somas e as subtrações. Então, ó, mais uma coisa para você anotar. Dá uma pausa, anota e bota em vermelho assim no seu caderno. Ordem de precedência dos operadores aritméticas. Não é procedência. Tá escrito aqui em cima. Precedência. Anota aí que é muito importante para você mais para frente. Com certeza. Agora, vamos dar uma evoluída nesses nossos exemplos. A gente fez lá 5 mais 2, 5 vezes 2, 5 dividido por 2, só que a gente não guardou os valores em lugar nenhum. A gente simplesmente mandou o Node calcular e mostrar na tela. Se eu quiser guardar, eu vou precisar usar um operador que a gente meio que já viu, que é o operador de atribuição. Eu acabei de declarar algumas variáveis aqui do lado, botei var A até var F, e ó, eu falei para você lá no início, não se torne um programador alfabeto, né? Aquele programador que todos os seus programas têm todas as variáveis lá, A, B, C, D, E, F. Eu usei isso aqui por questões só de praticidade de ordem, né? Porque a gente não tá fazendo um programa efetivamente. Eu tô só exemplificando. Então aqui cabe. Mas se você vai guardar um nome, telefone, endereço, não bota A, B, C. Bota nome, telefone e endereço. Fica muito mais fácil para você lembrar depois. O que eu tô fazendo aqui é o seguinte, ó. Se eu quero que a variável A receba um valor, a gente já viu. A gente vai usar um sinal de igual. Sinal de igual numa expressão, ele não é igual. Ele é recebe. Então essa linha que tá aqui, a primeira eu vou dizer a variável A recebe o valor de 5 mais 3. 5 mais 3 é igual a 8. Eu vou pegar esse 8 e vou jogar dentro da variável A. Então vai ficar guardado na memória, exatamente como a gente viu lá no
nas aulas anteriores, né, quando a gente falou sobre memória, sobre variáveis, que o 8 vai ficar guardado na variável A. Se eu quiser usar mais para frente, à vontade. Aqui a variável B vai receber A%5, sendo que A é 8. Ele consegue fazer essa operação substituindo. A, que é 8, por 5, 8 dividido por 5 dá 1. 5 vezes 1 dá 5, para 8 resta 3, certo? Se você ficou na dúvida, volta, faz devagarinho, anota no papel, arma a continha 8 dividido por 5 e você vai ver que vai dar 3. Vamos para a variável C. A variável C recebe 5 vezes B elevado a 2. Ó, 5, 1 asterisco, vezes 2 asteriscos elevado, né? A potência. Na verdade, quando você tem esses dois operadores, você viu na ordem de precedência que você vai fazer primeiro a potência. Então, B ao quadrado, o B vale 3, 3 ao quadrado, 9. Então, esse pontilhadinho ali vale 9. 5 vezes 9 dá 45. Letra D, olha só, 10 menos A dividido por 2. Sabe, lembra lá da ordem de precedência, que a divisão é feita primeiro. Então, ele vai fazer primeiro A dividido por 2, sendo A 8. 8 dividido por 2, 4. 10 menos 4 dá 6. A variável E, eu vou fazer isso aqui, ó. 6 vezes 2 dividido por D. Aí você vai olhar na ordem de precedência e vai falar assim, ó, mas o vezes e a divisão tem a mesma ordem de precedência. Quem eu vou fazer primeiro? Quem apareceu primeiro. Então, quem apareceu primeiro aqui foi o 6 vezes 2. Então, eu vou marcar aqui, ó. 6 vezes 2 dá 12. 12 dividido por 6 vai dar 2. Então, a minha variável E vale 2. E por último, eu vou fazer o F valendo B% E mais 4 dividido por E. Olha isso, tem vários operadores aqui. Eu vou fazer a minha ordem de precedência. Em primeiro lugar, eu vou fazer B%E, que apareceu primeiro, e na mesma ordem de precedência, eu tenho 4 dividido por E. Então, eu vou fazer primeiro B%E, depois o 4 dividido por E. B, que é 3, e E, que é 2, 3% é 3 dividido por 2, o resto. 3 dividido por 2 dá 1 e resta 1. Então, o primeiro quadradinho ali, o primeiro retângulo, vale 1. 4 dividido por 2, né, que é o valor de E, dá 2. Então, o primeiro quadradinho está com 1 e o segundo quadradinho está com 2. 1 mais 2, agora eu estou fazendo o mais ali do meio, ele vai fazer 3. Viu que o mais, mesmo estando no meio da operação, foi o último a ser feito? Isso se chama ordem de precedência. Anota isso daí e vai para o seu Node e digita o código. É só assim que você vai aprender. Quer ver, ó? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vou digitar, sei lá, a última lá. Var f é igual. Aí ele vai fazer 3% 2 mais 4 dividido por 2. Então, ele vai fazer isso daqui primeiro, depois isso e por último a soma. Durante a aula, deu o valor 3. Ó, então, ele deu undefined aqui. Isso por quê? Ele calculou o valor de f, mas não mostrou na tela. Se eu quiser mandar mostrar o f, é só vir aqui e o f está valendo 3. Faz isso para todas as expressões que você viu anteriormente. Outra coisa que a gente pode fazer com atribuições são as autoatribuições. São atribuições à própria variável. Por exemplo, aqui, ó, criei uma atribuição simples aqui em cima, n vale 3. Então, o n está valendo 3, né? A variável n está valendo 3. Se na próxima linha eu fizer n recebe n mais 4, significa o seguinte, eu vou somar o que está depois do recebe, né? Eu vou somar n mais 4 e o resultado eu vou jogar dentro de n. n mais 4, n vale 3, está aqui em cima, 3 mais 4, 7. E eu vou jogar o resultado em n. Então, n que estava valendo 3 vai deixar de valer 3 e vai passar a valer 7. Exatamente o que apareceu aqui na animação. Lembre-se na aula de variáveis que a gente falou, né? A variável é como se fosse uma vaga de um carro. Para eu colocar um segundo carro aqui, eu tenho que tirar o primeiro carro. Então, é exatamente isso que aconteceu. Eu tinha 3, deixou de valer 3, passou a valer 7. Isso é a autoatribuição. Eu posso fazer coisas do tipo, n recebe n menos 5. n, que está valendo 7 agora, menos 5 dá 2. Então, o n deixa de valer 7 e passa a valer 2. E aí eu posso fazer qualquer tipo de atribuição. n recebe n vezes 4. Eu estou multiplicando esse 2 por 4. Então, ele vai virar 8. Então, deixa de valer 2, passa a valer 8. Outra coisa que eu posso fazer, n recebe n dividido por 2. Eu vou dividir o 8 por 2, tá vendo? Eu estou seguindo a sequência. Eu vou pegar esse 8, dividir por 2, vai dar 4. Eu vou deixar de valer 8 e passar a valer 4 na variável n. Também posso fazer uma exponenciação, posso pegar esse n e levar ao quadrado, ele está valendo 4. 4 ao quadrado dá 16. Então, ele deixa de valer 4 e passa a valer 16. Por fim, eu posso fazer um resto da divisão. Se eu pego esse 16 e divido por 5, o resto inteiro... Então, assim, ó, 16 dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes 5 dá 15. Para 16, resta 1. Então, ele deixa de valer 16 e passa a valer 1. Tudo isso que aconteceu aqui fez a variável n partir de 3, assumir vários valores e terminar com 1. Isso são autoatribuições. E eu posso simplificar, tá vendo aqui em cima? Simplificar todas essas autoatribuições. A primeira não é autoatribuição, é atribuição
atribuição simples. Se eu pego uma variável, por exemplo, aqui, ó, n recebe n mais 4, que está aqui na primeira, né, o segundo da lista. Eu posso reescrever isso de uma maneira encurtada, que é o n mais igual a 4. Esse mais igual só serve, presta atenção, se a mesma variável receber ela mais 4, tá? Se for n recebe x mais 4, não dá para usar o mais igual. Mas se n receber ele mesmo mais 4, eu posso usar o mais igual sem problema nenhum. A gente vai usar bastante essa sintaxe do mais igual, e se você aprender isso daqui, você aprende em qualquer linguagem de programação. A grande maioria aceita esse tipo de autorreferência. E se por acaso você entendeu o mais igual, você vai entender todos os outros. Ó. N recebe n menos 5 pode ser reescrito de forma resumida para n menos igual a 5. De forma similar, eu tenho ali o n vezes igual a 4, o n barra igual a 2, o n 2 asteriscos, 2 é a exponenciação, e o resto da divisão seria n% igual a 5. Dá uma olhadinha aqui do lado, copia isso, e como eu disse anteriormente, se você entender essas simplificações, você sabe fazer esse tipo de operação em linguagem C, linguagem Java, JavaScript, linguagem Python, PHP, enfim. A grande maioria das linguagens atuais aceita esse tipo de sintaxe. Vamos fazer um exemplo prático aqui. Então, olha só, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vou criar uma variável num, e essa variável num vai receber 8. Beleza. Se eu mandar mostrar num, ele vai mostrar 8. Ok. Se por acaso eu fizer num mais igual a 2, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o 8 e somando 2. Então, ó, ele já me deu que o num vale 10. Se eu mandar mostrar num aqui, ele já está valendo 10. A mesma coisa acontece, por exemplo, se eu pegar num por cento igual a 2. Se eu pegar 10 dividir por 2, dá resto 0. Então, já foi o num para 0 lá. Deu para entender? Então, você faça os seus exemplos aí. Ó, por exemplo, se eu fizer o num recebe 3 e eu fizer assim, ó, num 2 asteriscos igual a 2, eu vou fazer com que o num receba o quadrado de 3, né? 3 ao quadrado. Ele vai fazer lá 9. Esses são operadores de atribuição. E para encerrar essa aula, eu vou te mostrar mais dois operadores muito usados, que são os operadores de incremento. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu fiz a variável x valer 5. Então, o 5 vai para a variável x. Eu posso fazer operações simples como, por exemplo, x recebe x mais 1. X recebe x mais 1 é sinal de que o x vai deixar de valer 5 e vai passar a valer 6. Beleza, a gente aprendeu isso. A gente também aprendeu que, por exemplo, x recebe x menos 1, ele vai tirar uma unidade. Então, se ele está valendo 6 nesse exato momento, ele vai passar a valer 5 e vai perder o 6. Na verdade, ele vai voltar a valer 5. E a gente acabou de ver que a gente pode simplificar esse x recebe x mais 1 como x mais igual a 1, e a gente também pode simplificar o x recebe x menos 1 para x menos igual a 1. Beleza, essa parte você entendeu. Só que, nas linguagens de programação, quando a gente vai avançando, você vai ver que a gente vai fazer muito x recebe x mais 1. A variável recebe a variável mais 1. Então, existe um simplificador ainda maior, que é o operador de incremento. E eu posso simplificar x mais igual a 1, que já estava simplificado, para x mais mais. O mesmo acontece com o menos igual a 1, que eu posso simplificar para x menos menos. Vamos diretamente para o nosso Node.js e fazer o teste de novo? Então, olha só. Vamos declarar uma variável n valendo 10. Beleza. O n está valendo 10. Se eu mandar mostrar n, mostrou 10. Agora, se eu fizer n mais mais, ele mostrou 10, certo? Só que é o seguinte, se eu mandar mostrar n agora, ele está valendo 11. n menos menos, parece que ele está valendo 11, mas se eu mandar mostrar n, ele está valendo 10. Isso porque ele me mostrou o valor diferente no início, porque o mais mais e o menos menos vieram depois. Nas linguagens de programação, tem como mais mais virantes, que seria um pré-incremento. Por exemplo, vou mandar mostrar o valor de n, 10. Se no lugar de n mais mais eu colocar mais n, ele já soma antes, tá vendo? Se eu botar menos menos n, ele já tira antes, ok? Mas não significa que n mais mais está errado. Isso é só uma questão de ordem, né? Existe o pré-incremento e o pós-incremento, assim como existe o pré-decremento e o pós-decremento. Na prática, isso não faz tanta diferença na programação para o que a gente vai aprender, mas na programação avançada, o mais mais e o menos menos aparecendo antes ou depois faz uma diferençazinha sim. Mas não se preocupa com isso agora não. Então é isso, pequeno gafanhoto. Chegamos ao fim de mais uma aula cheia de informação. Com certeza você já aprendeu a fazer um monte de conta, um monte de cálculo. Eu espero sinceramente que você esteja gostando de aprender JavaScript. E se por acaso você está faltando aquele negócio de exemplo prático e tudo mais, a gente ainda está bem no início, a gente já está em operadores. Já já a gente vem manipulando HTML e fazendo coisas mais interativas. Mas não pula esse momento de aprendizado inicial, né, os primeiros passos, porque lá na
na frente isso vai fazer falta. Eu gostaria de pedir encarecidamente que você faça o mesmo de sempre, ó. Se inscreve no canal aqui embaixo, habilita a sinetinha de notificação, interage com a gente, dá um like. Aqui em cima, acessa as playlists, os vídeos que a gente deu uma separada para vocês. Sempre, a primeira playlist é sempre o curso de JavaScript, logo em seguida é sempre o curso de HTML. Isso porque esses cursos eles estão intimamente ligados. É importante que você faça os dois. Mas no momento, o curso de JavaScript é aquele que você decidiu fazer. Faz ele até o final, depois você dá uma voltada e faz o de HTML, que você vai ver que vai complementar bastante coisa. Eu me despeço por aqui, mas a gente já tem encontro marcado na próxima aula, onde a gente tem a segunda parte dos estudos de operadores. Mas antes de estudar os outros operadores que faltam, não se esquece, pratica bastante no Node esses operadores que a gente fez nessa aula. Um grande abraço, boas práticas aí e até a próxima!